Acho que começou. Beleza. Vamos lá, então, começar? Hoje a gente não atrasa. Ih, parece que está dando retorno aqui no meu som. Então, boa noite a todos, né? A gente vai começar mais um Grabois Debate. Nós fizemos... Essa live faz parte de um projeto, né, do Instituto Maurício Grabois, que vai estar durante esse período discutindo sobre a temática aqui, pandemia, desigualdade e democracia. A gente está trazendo várias questões para discutir, para debater, para refletir aqui com vocês, né? Fizemos um debate sobre educação, essa questão da oferta da educação no estado de São Paulo e esse processo de privatização, né, a pandemia relacionada a esse processo de privatização que o governo do estado de São Paulo vem realizando. E acreditando que a educação é um debate estratégico, né, na nossa sociedade, nós estamos propondo, então, realizar alguns encontros sobre a questão da educação. Hoje nós vamos conversar aqui com o professor Rodney, né, formado pela Unesp de Marília e atualmente é professor na rede pública estadual em Campinas, né? Só retomando aqui, eu sou a Rosana Alves, sou professora de História de formação e depois disso eu fiz Pedagogia e atualmente eu atuo na coordenação pedagógica aqui na rede municipal de São Paulo. Bom, boa noite, Rodney, tudo bem? Boa noite, Ana. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Para a gente começar, vou explicar um pouquinho aqui qual que é o nosso tema hoje, né? Então, dentro dessa questão da educação, nós convidamos o Rodney, convidamos você, Rodney, para a gente discutir um pouquinho essa questão do retorno às aulas aqui no estado de São Paulo, né? É um debate que a gente já vem enfrentando há 5 meses, né? Porque desde que do início da pandemia, que se tomou a decisão, do meu ponto de vista, acertada, da gente paralisar as atividades presenciais nas escolas, né? De fechar as escolas, surgiu esse debate do retorno, né? Imediatamente quando parou, a sociedade já se mobilizou, discutindo quando é que volta as aulas presenciais, né? E nós acreditamos aqui, debatendo entre as pessoas aqui que fazem parte desse projeto do Instituto Maurício Grabois, nós acreditamos que esse debate precisa ser um pouco mais aprofundado, né? A questão vem se resumindo a essa questão de retorno ou não às atividades, como se fosse uma questão meramente administrativa, uma questão burocrática. Nós acreditamos que esse é um debate que precisa articular as questões pedagógicas, né? Porque quando a gente faz esse debate pensando só no retorno prático, burocrático das aulas, sem articular com as questões pedagógicas, nós acreditamos que esse debate acaba seguindo pelo viés de quem encara a educação como um serviço e não como um direito, né? E nós vamos analisando também que tanto o governo federal, o governo estadual, mas o nosso foco aqui é o governo estadual, e um pouco essa questão do município também, mas a gente vem observando que esses governos vêm tratando a questão da pandemia, coloca a pandemia como a geradora das desigualdades que a gente vem observando na sociedade no geral e, no nosso caso aqui, na oferta a esse direito da educação, né? Então, muitas vezes, coloca esse debate para a sociedade como se fosse somente uma questão burocrática, técnica, administrativa, ou como uma questão de acolhimento social somente, né? Então, assim, as escolas precisam retornar, as aulas presenciais precisam retornar, não propriamente porque existe uma preocupação com o que está deixando de ser ofertado do ponto de vista de conhecimento, mas o que está deixando de ser ofertado do ponto de vista de acolhimento social. Então, a questão da alimentação, a questão do espaço, do lugar para as famílias terem onde deixar as crianças para poder trabalhar. Nós acreditamos que tudo isso são questões importantes, fundamentais. A escola não pode se negar esse papel também. Mas não é só essa questão. Então, eu queria conversar um pouquinho com você, porque recentemente o governo estadual anunciou
que não retorna, eles tinham pensado inicialmente do retorno das aulas no dia 8 de setembro, né? Mas anunciaram recentemente que as aulas não retornarão no 8 de setembro, mas autorizaram as escolas a um retorno que eles estão dizendo parcial, que seria um retorno para esse acolhimento, né, social, psicológico, alega que as crianças e os jovens estão passando por traumas, que seria importante esse acolhimento. Mas deixaram isso como uma decisão de cada unidade escolar junto com seus conselhos de escola, né? Isso no caso da rede estadual. Eu acredito que isso dá uma abertura aí também para a rede particular, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Eu sei que é uma autorização do retorno parcial, deixando como uma decisão mais das famílias e das escolas esse retorno. Dariam, parece que, acolhimento psicológico, algumas atividades de reforço, enfim, mas que não teria a oferta do conteúdo previsto, do conteúdo que estabelecido no início do ano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí para a gente, pudesse se apresentar também um pouquinho, dizer quem é você aí para os nossos convidados. Bacana. Bom, Rosana, primeiro eu queria já boa noite e falar que eu fiquei muito feliz pelo convite, pelo momento que a gente está vivenciando aqui agora, sabe, do respeito que eu tenho de admiração por você também, então, aí, pelo Helder, pelo pessoal do Instituto Maurício Grabois, uma galera que sempre está acompanhando também, então, ali. Pessoal bem sério e sempre está pontuando algumas coisas importantes também, então, ali. Então, fiquei bem feliz, na verdade, também, então, ali, né? Com a possibilidade de poder contribuir. Bom, você já tocou alguns pontos importantes também, então, aqui, né? Se eu me alongar aqui, se me corta, que daí eu acabo meio que divagando aqui e tal, aí só fala para a gente um pouquinho quem é você, Roger, que eu apresentei rapidamente. Eu sou formado... Perfeito. Eu sou formado pela Unesp do Campos de Marília, né? Minha primeira formação é em Sociologia, né? Me formei lá em 2005, vim terminar aqui na Unicamp, e depois eu fiz uma complementação em Geografia, então eu dou aula de Sociologia e Geografia. E atualmente, agora, com essa pandemia, acabei meio que parando, mas está no projeto também, então aí, eu pesquiso educação, né? Mas eu pego mais a linha do Mesaros também, então ali. Tem até um livro muito bacana dele que chama, que na verdade é um capítulo do Para Além do Capital, mas que depois se transforma na verdade num livro, né? Que é Educação para Além do Capital. Então eu pego um pouco mais desse viés também, então ali. Para poder estudar sobre educação e tal. Então, eu pego dois eixos, pego educação e aí, mais especificamente, a juventude, né? É um tema muito espinhoso também, então, ali, mas dá um leque também, então, ali. Bom, enfim, eu acho que você pontuou muito bem algumas situações também, então, ali, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu lembro, eu estava fazendo uma aula com o Zé Claudinei, aqui com o pessoal do site BR aqui na Unicamp, ele falou uma coisa importante, só que isso aí foi no ano passado, né? Com todas as questões que está problematizando hoje, pelo momento que a gente está vivenciando, por exemplo, aqui hoje, né, e aí com o agravamento, na verdade, da pandemia, é um momento, no mínimo, muito curioso, né, porque óbvio que a pandemia, ela vem, na verdade, também, então, aí, trazendo uma série de dificuldades aqui para a gente, mas ela revela um monte de coisa, né, inclusive qual seria o papel do Estado, por exemplo, também, então, ali. Você falou uma coisa importante, que é a questão, por exemplo, da pandemia e da desigualdade, né? Na verdade, não é a pandemia que provocou a desigualdade, né? Ela só escancarou aquilo que já estava, né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias, alguns, só para citar um dos nomes aqui, o próprio, na verdade, Mark Zuckerberg do Facebook aumentou seu patrimônio, ali, por exemplo. Então, os grandes milionários demonstram isso, que aumentaram o seu patrimônio durante a pandemia também, então, ali, né? Então, não é algo que, na verdade, que é consequência da pandemia, algo que já estava aqui, na verdade, a pandemia ela só escancarou. E aí, nesse debate, aí entra, por exemplo, ali a questão da escola. Por que ali a questão da escola aqui, por exemplo, também estão ali? Você pontuou muito bem. Não é, aqui é óbvio que a gente não é contra. Eu sempre falo aos meus alunos aqui, na verdade, né? Eu estou louco para poder voltar da aula, mas qual é o papel aqui, de fato, da escola? Então, a gente vê um monte, por exemplo, aqui do debate do Estado de São Paulo, do governador ali, por exemplo, temos que voltar, não temos que voltar, ou assim por diante lá tal. E esquece o principal, que é o papel pedagógico ali da escola. Então, assim, alguns documentos, e aí é bom que se diga isso na oficial,
apontam para quê? Primeiro, você tem que ter um retorno, você tem um período de reforço escolar, por exemplo, também estão ali, né? E aí é muito bonito, né? Você falar que vai ter psicólogo, por exemplo, toda aquela conversa lá toda, mas a parte a gente sabe que não foi assim que funciona, né? Então, primeiro, nesse documento, por exemplo, ali, parece que tem um apontamento de uma capacidade de aproximadamente 35% dos alunos, né? E aí está uma questão chave aqui, por exemplo. Qual que é a questão chave? A escola, eu sempre falo isso para os meus alunos, é um espaço de convívio. Pedagogicamente falando ali, inclusive, também estão ali, as relações que se constroem, por exemplo, dentro da escola também estão ali, elas se constroem nesse sentido também estão ali, né? Com os alunos, com os professores, tudo mais. Outro detalhe importante também então aqui, que não, e eu não vejo ninguém discutindo. Quando começou o ano, a gente não estava nas coisas ali da pandemia, né? Você ouvia algumas conversas que estava tendo lá na China, na Europa, tudo mais lá tal. E é bom que se diga isso, porque aqui, é lógico que o eixo não vai ser pode até ser, né? Mas não é o principal. Que a gente, na verdade, no começo da pandemia, o governo federal, ele, na verdade, como posso falar? Ele menosprezou a pandemia, né? Eu lembro que o primeiro caso que foi diagnosticado do brasileiro lá fora, ele estava, inclusive, se negou a trazer esse grupo para cá, né? Então, quando é o primeiro caso, ele meio que menosprezou. Mas por que eu tô falando tudo isso? Então, assim, as relações, elas se constroem, eu falo isso para os meus alunos, eles acabam se construindo, na verdade, também, alunos, professores, estudantes lá tal. Uma coisa é quando eu começo o ano escolar e faço planejamento escolar também, então, ali. Então, a gente sentou, na verdade, no começo do ano, fez o planejamento, mais lá tal. Como é que a gente retoma, por exemplo, aqui agora, há 2 meses antes de ali acabar a aula? Qual que é o objetivo disso daí, né? Então, ali, primeiro você tem uma questão pedagógica mesmo, de como que você vai costurar isso daí, por exemplo. E segundo, essa questão. Então, por exemplo, assim, aquele planejamento que eu fiz lá no começo do ano já não vale mais para agora, que é uma outra situação, né? É um outro tempo, né? É um outro tipo de lidar ali com os alunos também estão ali. Então, tem várias questões que o governo acaba não pontuando. Então, não é somente, por exemplo, também estão ali, essa questão, por exemplo, somente de voltar e colocar os alunos dentro da escola também estão ali, né? Outra pesquisa recente que eu estava vendo também estão aqui, se eu não me engano, de cada 10, 6 crianças ali, por exemplo, não apresentaram, por exemplo, sintomas ali da Covid. Então, ela pode, na verdade, ir para lá e ela volta e pode contaminar, por exemplo, várias pessoas ali da família. E eu vou dar um exemplo que, assim, eu iniciei minha fala falando sobre isso, né? Que a pandemia, ela serviu para escancarar muita coisa. A desigualdade no Brasil, ela é gritante. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um aluno, por exemplo, que mora, por exemplo, com 6, 7, 8 pessoas, na verdade, em 2 cômodos ali, por exemplo, de casa ali, por exemplo, tem um avô de 70, 80 anos ali, por exemplo, como é que fica com relação a isso? Isso o Estado não debate. É lógico que isso aqui não é o principal, que vai nortear também, então, ali, lógico que a questão pedagógica, mas são coisas que tem que estar dentro do debate também, então, ali, não vejo o governo pontuar. Então, o principal é isso, né? Então, não é só voltar. Qual é a questão pedagógica que está ali por trás? Por que voltar aqui agora? Qual é o objetivo de voltar aqui agora? Sendo que as pesquisas apontam, por exemplo, que todos, na verdade, os que voltaram tiveram que recuar. Manaus está sendo assim, países lá fora, a França está sendo assim ali, por exemplo, a Alemanha está apontando para isso. Nova Zelândia, que foi um país que foi um exemplo de combate, está tendo que dar o lockdown agora, uma possível segunda onda. Então, a gente vai ter que pagar para ver de novo. E para finalizar mesmo. Então, ou seja, se a criança voltar, por exemplo, a merenda, os professores, tudo mais. Se alguém, na verdade, vir a contrair o Covid, vier a falecer, quem vai ser responsabilizado por isso? Porque, ao meu ver, por exemplo, aqui, parece que está sendo o quê? Está sendo terceirizado a responsabilidade. O Estado ele fala o seguinte: olha, pai, se vocês quiserem voltar, vocês podem voltar, né? E aí, se acontecer alguma coisa, a culpa é de quem? Dos pais que autorizou, por exemplo, lá tal. E eu tenho pais, para fechar mesmo aqui, Rosane, que já falaram isso. Você, olha, o professor, o meu filho não volta, né, enquanto não tiver vacina. É isso, né? Conteúdo pedagógico, tudo isso, ele acaba recuperado. A vida não, né? Então, assim, eu não vou muito alongar, mas acho que eu sempre faço uma análise marxista ali da coisa, né? E o Marx, ele fala uma frase, me permite aqui, para fechar, ele fala o seguinte: a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Então, quando eu falo que a pandemia era reveladora, também um pouco disso aqui também estão ali. A gente, na verdade, está nas coisas, como você falou, de mercadoria. Essa que é a educação que a gente está debatendo, ou uma educação libertadora, que questiona, que ali é forma de indivíduo crítico, né? É mais ou menos isso daí. Eu falo demais, Rosana, começa a falar e começa a me empolgar,
Então, o espaço é para você falar mesmo, para a gente refletir sobre as questões, dividir as angústias também, né? Um espaço para a gente estar aprendendo junto aqui. Rod, nós estamos pegando esse mote que a gente vem colocando, que esse alerta, né, de que a pandemia ela não trouxe desigualdades, ela revelou desigualdades já existentes, né? E então quando a gente vê que existe essa necessidade, esse clamor de reabrir as escolas, né? Eu gosto de dizer o seguinte: é reabrir as escolas e retomar as aulas presenciais. Porque apesar de todas as dificuldades, eu acho que é importante a gente pontuar aqui que os profissionais de educação, eles estão trabalhando, né? Em nenhum momento nós paramos de trabalhar. Eu estou aqui acompanhando, né, o trabalho da escola diariamente. Você deve estar aí preparando as suas aulas, teve que se reorganizar. Eu não gosto muito dessa palavra reinventar, porque acho que quando a gente faz isso, olha, o professor está se reinventando, acho que a gente está reforçando essa ideia de que a educação tem que ser por esse caminho, né? Essa educação à distância, esse trabalho remoto, essa desvalorização do trabalho do professor, né? Porque não dá para achar que é normal, que está correto o professor de um dia para outro ter que e da aula virtual, a gente, né? Muitos não teve essa formação, né? E a aula virtual, o ensino à distância, são coisas que exigem uma formação, né? E é bom a gente pontuar também o seguinte: que o que está sendo ofertado são atividades remotas, né? O trabalho remoto, porque o ensino à distância tem toda uma regulamentação, né? Tem toda uma questão que precisa ser tratada. Mas voltando aqui a essa questão dessas desigualdades que foram reveladas, a gente percebe isso muito na educação. Quando o debate vem para a questão de retorna, porque tem que ter um lugar para as famílias deixarem as crianças para poderem trabalhar. Você percebe que é uma pressão do setor econômico que quer fazer a economia girar, né? E que não permite que os trabalhadores tenham condições de praticar o isolamento social, né? Porque tem alguém que está deixando de lucrar com isso, né? E mostra para a gente também, você que está nesse trabalho aí à distância, de que o acesso também é uma questão, né, de desigualdade, que mostra para a gente a desigualdade. Nós temos dados aí de que uma imensa maioria dos estudantes não estão tendo acesso, né, às atividades, à internet. Quando tem toda uma questão de que as famílias estão passando por traumas, as famílias estão passando por dificuldades, perda de emprego, perda de renda, né? Isso precisa ser trazido também à tona. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Rodney, do seguinte: como é que está esse ensino no momento? Porque o governo do estado, ele coloca o seguinte: não, vamos voltar, isso é uma outra questão que depois eu quero voltar com você, vamos voltar e segue a vida. Né? Segue a vida, vamos voltar, assim, vamos fazer uma avaliação diagnóstica e toca a vida, segue o barco, né? Vamos seguir o currículo. Mas como é que está esse acesso? Como é que você avalia? As crianças estão, de fato, tendo direito à educação? Né? A impressão que eu tenho, Rodney, é que quando a gente diz o seguinte, quando a gente volta e segue o barco, é uma forma, na minha opinião, é um assalto. Estão roubando o direito à educação, né, dessas crianças e desses jovens. Né? Quando você diz, não acho que a gente tenha que suspender o ano letivo, né? Mas quando você diz, não, o ano letivo, todo mundo, eles dizem, né? Todo mundo passou de ano, porque a nossa sociedade tem o fetiche do conteúdo, né? Da escola conteudista, porque vê o conhecimento como mérito, né? E enxerga na escola o espaço de projeção social dos seus filhos, né? E não é essa preocupação. Mas, e aí, assim, não sei se agradar é a palavra mais certa, mas para acalmar as famílias, o governo do estado vai para a televisão e diz: não, todo mundo passou, ninguém vai ficar retido. Tudo bem, eu até acho, não podemos, né, penalizar quem já está sendo tão penalizado. Mas como é que você vai garantir a oportunidade dessas crianças terem acesso a esse conhecimento que a gente, assim, a impressão que a gente tem é que não está sendo ofertada de forma qualificada, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essa questão aí para a gente. Como é que está isso?
Legal. Não, eu acho ótimo essa colocação e eu vou, se você me permitir, eu vou te responder dando um exemplo que aconteceu Só, desculpa, só te comigo dando atrapalhar um aula. pouquinho. Até assim, só rapidinho te atrapalhando, tem muita gente aqui, né, falando com a gente no chat, a Silvana, que é professora lá na escola onde eu trabalho, Mariana, a Carlos, o João aqui, dizer para o pessoal o seguinte, que a gente está aberto às questões, né, agradecer a participação de todos, e para o pessoal ir colocando as questões, eu não vou conseguir responder aqui pelo chat, mas eu vou anotando aqui e vou passando as dúvidas, as questões, as colocações que as pessoas tiverem para a gente poder refletir juntos aqui, tá bom? Pronto? Pode Pode ir? falar, Rod. Pode. Então, eu vou te responder, na verdade, com um exemplo que aconteceu comigo no meu primeiro ano dando aula. Porque, assim, a gente sabe aqui, por exemplo, que o conteúdo ele é importante, mas a escola, de novo aqui eu boto no prato pedagógico, né? Ela se dá não só dentro da sala de aula. Eu vou dar um exemplo bem rapidinho para ver como é que as coisas elas se dão também então ali. No meu primeiro ano de aula, eu não vou falar aqui para preservar, até porque o menino deve estar já mais que adolescente. Comecei a dar aula em 2005 na rede pública de São Paulo, né? E aí eu cheguei e enfrentei todos os dilemas que os professores eles encaram, né? Eu entrei na sala de aula assim também e a galera tipo bagunçando, jogando carteira, babá. Porque o que aconteceu? Você na verdade, eles não tinham professor de português na época. E eu já era o quinto a passar por aquela turma. Eu era professor eventual, comecei em 2005 como eventual. E tô lá conversando com a turma. Passou uns 3 meses, eu falei assim, falei, galera, para tudo, não aguento mais, tô desistindo aqui, não vou dar aula para vocês também, então aqui. Parei. Não dá mais, porque eu tô 3 meses aqui, sou o quinto professor, na verdade, a passar aqui dar aula aqui para vocês também, então aqui, não consigo mais. Parei. Aí, o que aconteceu? Aí no final da aula, esse menino chegou assim, e falou, professor, você vai parar de dar aula? Eu falei, mano, vou parar, não aguento mais. Pô, converso com vocês, só que ideia com vocês, parece que nada resolve, cara, interajo com vocês. Aí o menino falou assim, professor, você sabe que eu falei para ele, inclusive, eu sou um dos caras que lidera ali a bagunça, né? Então você está conversando comigo também, então, aqui, e acaba liderando o Natal. E você, posso jogar real para você? Eu falei, pode falar. Ele falou assim, ó, na verdade, eu tenho uma defasagem de aprendizagem. E aí, quando eu começo a explicar, quando eu não começo a entender, eu começo, na verdade, a bagunçar, porque eu não entendo ali a matéria e desencano, não estou aprendendo mesmo, vou lá bagunçar. Eu falei, então, a partir de hoje, eu até me emociono quando eu lembro dessa história. Aí eu falei, então, a partir de hoje, você vai estar aqui do meu lado, e a gente vai sentar e estudar junto também, então, aqui. Aí ele sentou, mudou o comportamento, eu continuei com a turma, né? A turma mudou o comportamento lá tal, ele mudou na verdade, começou a se interessar mais, assim por diante. O que eu estou querendo dizer com isso? Mostrar dois aspectos também estão ali. Primeiro, que essa coisa da educação à distância, ela mostra o seguinte, que nada substitui, na verdade, a relação professor-aluno. Nada. É lógico que aqui eu não vou dar o do professor super-herói. Eu gosto muito de um filme, Rosana, que eu passo para eles, chamado Escritores da Liberdade. É um belíssimo filme, né? É uma professora dos Estados Unidos, é história real, né? Se passa nos Estados Unidos lá tal, e ela pega uma escola de conflitos também, então ali, tem que lidar com uma série de questões também, então ali. Então eu falo para eles, eu acho assim, ó, lógico que não sou o professor herói aqui e tal, mas essa coisa de estar na sala de aula, de estar se sentindo ali o aluno, estar no dia a dia, estar acompanhando, na verdade, também, então ali, faz toda a diferença. Porque aí é perspicaz, você acaba notando, na verdade, por que ele não está aprendendo no Natal, por que ele não está sendo interessado. Esse é um ponto. O segundo ponto é o quê? Quando a gente fala de escola, não é só aquele conteúdo que passa ali na lousa. E eu falo sempre para eles, eu falo assim, ó, eu não quero que vocês decorem aqui a minha disciplina, eu quero que vocês entendam a disciplina. Então, não adianta nada vir aqui, por exemplo, para vocês, jogar um monte de conteúdo ali para vocês, e vocês só reproduzirem lá fora e nem saber porque estão reproduzindo. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui para eles, né? Eu brinco muito com eles. Estou passando para isso para uma turma, a questão, por exemplo, minerais metálicos no Brasil, formação geológica do Brasil, né? Pessoal, por que o Brasil é tão rico ali em minério? Aí a galera, tipo, meio que no primeiro momento não saca muito porque que é tão. Eu vou explicando para isso, porque é um terreno antigo e tal. Eu falei assim, olha, o que vira e mexe aconteceu lá em Minas Gerais? Ah, professor, teve lá a Vale do Rio Doce, teve lá Brumadinho, teve Mariana. Eu falei, pois é, porque na verdade lá Mariana, Minas como um todo, o próprio nome já leva lá, Minas Gerais, né?
É um terreno que é muito propício para isso. Então, assim, não é só o conteúdo que faz ali, na verdade. Eu poderia estar aqui N exemplos, né? De alunos, por exemplo, lá tal, que até então não se interessava na sala de aula pelo conteúdo, e por se envolver no grêmio estudantil, por se envolver nas questões sociais, chegar para mim, pô, professor, aqui agora estou a fim de estudar, estou a fim da sua aula lá tal. Então, assim, não que seja que eu faça tudo, na verdade, aqui é o AD, temos que menosprezar o AD, mas temos que olhar, na verdade, e falar o seguinte, nada substitui essa relação professor-aluno. Então, se essa, como eu falei no começo da fala, como é muito revelador, essa é uma das fases. Eu tinha uma galera que vinha com tudo aqui agora, com esse discurso. Ah, mas temos que pegar EAD e tal. O EAD, penso eu, né? Não sou especialista ali da área. Como instrumento a mais, eu acho que ok. Mas você falar na verdade que o professor, na verdade, assim, é uma coisa clara para mim, essa pandemia é isso, né? O papel fundamental do professor com relação a isso. E com relação ao acesso, eu já falei demais também, é muita coisa para dar conta, né? Mas, por exemplo, assim, esse é outro caráter que a pandemia também falou ali, né? E eu falei, qual foi a minha postura desde o começo com os meus estudantes, né? Eu passei por exemplo, porque isso que você falou, o professor, ele não parou de trabalhar. Eu vou falar por mim, particularmente falando, eu parece que eu estou trabalhando 3 vezes mais, porque eu tive que aprender a gravar vídeo, eu tive que aprender a mexer no Instagram, eu tive que aprender a mexer no Zoom, na plataforma. Isso, na verdade, eu não vou falar que eu sou um menino mais, né? Mas, por exemplo, eu tenho 15 anos de rede. E aqueles professores que não têm intimidade, por exemplo, com o mundo virtual, como é que fica? Né? Eu vou penalizar eles com relação a isso? Outra coisa, e aí eu comentando isso muito com os alunos, né? Com os professores. Teve aluno que não entregou atividade, não é porque ele não queria entregar atividade, porque não tem acesso, ou porque não tem internet, que na verdade, ou porque divide a casa com 5, 6, né? E isso, na verdade, aí vai falar assim, mas os alunos não estão interessados, não estão entregando. Eu falei, mas é lógico que não estão entregando. Por 2 motivos. Primeiro, que a preocupação dele é ficar viva durante essa pandemia, que não dá para você ter o mesmo olhar, né? Da pandemia, na verdade, falar ter a mesma cobrança em cima do aluno, né? E a segunda é com relação a isso, porque por mais, por exemplo, assim, tal, se você vai lá e disponibiliza um conteúdo na TV estatal, né? Mesmo assim, na verdade, isso não é uma garantia que o aluno vai ter acesso, por exemplo, com relação a isso, né? O governo do Estado de São Paulo, ele pecou muito nesse sentido, ao meu modo de ver, por conta disso daí. Essa garantia de acesso ali ao estudante, na verdade, porque primeiro prometeram um chip, depois prometeram... Então, ficou muito no campo da promessa, né? E na prática a gente viu que, na verdade, o aluno com dificuldade de aprendizado. E a molecada gosta de aprender, Rosana, porque, assim, eu sempre falo isso, o que mais tem, e é da juventude isso, é o espírito da curiosidade. Eu já tive 18 anos, tive 15 anos lá tal. Então, a molecada aqui, na verdade, ela é muito aguçada, isso, né? É deles ali, inclusive, né? Agora, a questão é como a gente canaliza essa coisa da aprendizagem, né? Como a gente fala a linguagem deles, como é que a gente chega, na verdade, ali com eles lá tal, também com relação a isso, né? Então, mais ou menos isso. Falei demais, né, Rosana? Você vai me cortando aí, eu vou me empolgando aqui. Não, é para você falar. Eu acho assim, vou pegar isso que você fala, né? De que, olha, a molecada, né, a gente fala assim, não no sentido pejorativo, que a molecada tem disposição, né, de aprender. Agora, nós que estamos lá no dia a dia com as crianças, a gente percebe o seguinte, que essa proposta padronizada, né, de ensino padronizado, não funciona, né? Então a gente, porque existem essa questão, a educação, o processo de aprendizagem, ele precisa ter afeto, né? E quando a gente fala afeto, não é o afeto do carinho ou essa pedagogia do amor que o governo do estado aí, os governos do PSDB já há 25 anos no estado de São Paulo vêm apresentando, né? Mas a gente fala do afeto seguinte, das relações, de tocar, da escola, do estudo, ser a vida, né? Não é a escola não é para formar você, para transformar você, para você ser alguém na vida. A escola tem que ser a vida, tem que ser ali, tem que fazer parte da sua formação enquanto ser humano, né? Por isso que a gente defende uma escola unitária, uma educação humanista, né? Para que a gente possa desenvolver o cidadão pleno, em todos os sentidos, em todos os seus aspectos, né? E aí, Roger, eu vou voltar aqui nessa questão de como que está sendo esse ensino remoto
e tentar articular com essa proposta aí do porquê que assim, nós somos contra a esse retorno, mesmo que parcial, né? Então, nós observamos o quê? Que esse sim, o que está provado? Que o ensino à distância não funciona, né? Por quê? Por que isso? Porque, assim, a gente tem que colocar que a pedagogia ela é uma ciência. A gente tem estudos, né? A gente tem comprovações científicas de que, olha, para se aprender é preciso ter as relações, os conflitos, né? Não dá para a gente achar que é simplesmente, assim, não dá para a gente defender que seja simplesmente você ter um currículo, você ter ali um calhamaço de conteúdos e despejar ali na criança, né? Do que o Paulo Freire dizia aí do ensino bancário. É preciso ter as relações, é preciso ter os conflitos, é preciso ter as angústias, né? Para que a gente desperte a curiosidade, para que a gente possa aprender. Não estou querendo dizer com isso que o ensino tem que se dar a partir da vontade da criança, né, ou do jovem. Muito pelo contrário, eu acho que a escola tem que ser, sim, o local que vai oportunizar o acesso ao conhecimento, a tudo que já foi produzido pela humanidade de conhecimento. Para muitas das nossas crianças e jovens, a escola é o único local que eles vão ter acesso a isso, né? Porque se a gente ficar também, olha, eu acho muito perigoso esse discurso de que, parta da realidade da criança, o que é aquela criança, e aí a gente fica ali, vou dar um exemplo bem chulo, mas a gente fica ali trabalhando só aquele funk que ela ouve em casa. Você para ouvir o funk que ela ouve em casa, ela não precisa ir para a escola, né? A escola é o local ali para ela poder ter acesso ao conhecimento, né? Isso é fundamental. E esse ensino à distância, Roger, a problemática que eu trago aqui, mesmo agora, atualmente, é isso. Eu acho que nós precisamos sim estar trabalhando e ofertar para quem está conseguindo acessar esse acesso, né? O mínimo de conhecimento, despertar ali, que o estudo faça parte do cotidiano dele. Eu não estou querendo dizer com isso que tem que ser um conteúdo, que tem que ser um currículo, né? Porque eu acho que isso cria mais desigualdade, assim, e não é o momento. É o que, assim, uma coisa que está todo mundo dizendo que é fato, conteúdos se recuperam, né? E, assim, só que para esses conteúdos serem recuperados, a gente precisa ter um bom planejamento, né? Porque educação não é isso. Você senta aqui e agora, assim, pega o apostila e vai fazer, né? E a impressão que eu tenho... A certeza que eu tenho é que nós, assim, estamos aproveitando, o governo está aproveitando o momento para implementar uma lógica de educação, uma concepção de educação, que é essa concepção de uma educação conteudista. Então, você vai lá e faz o quê? Você contrata assessorias, geralmente ligadas ao grande capital, né? Sempre. Você contrata assessorias para estar formulando os materiais pedagógicos. Não tem participação dos professores da rede, ou seja, daquele que está ali que entende a realidade, né? Então não tem, vem um conteúdo pronto, formulado por assessorias, né? Você contrata canais de TV ou canais, não sei se o canal é público ou não, os professores que estão indo lá gravar essas aulas também, em sua maioria, não são professores da rede, né? Para gravar essas aulas. E você abre brecha para isso, para essa contratação das plataformas que pouco dialogam com as questões pedagógicas, né? Você implementa, então, de fato, assim, mesmo com esse baixo acesso, você vem implementando um ensino conteudista. Então, a questão que eu trago é o seguinte, é uma questão que até o professor Dermeval Saviani apresentou recentemente. Será que era o caso mesmo da gente estar oferecendo esse acesso ao conhecimento, esse contato com a escola, da forma que está sendo feita, né? Contratando assessorias, contratando plataformas pedagógicas que não dialogam com a pedagogia, né? Não seria melhor a gente estar os professores contato com os alunos, orientando uma leitura, isso que o professor Dermeval Saviani fala. Você vai orientar uma leitura, sugerir uma leitura, vai trabalhar com ele para que depois ele venha compreendendo textos, né? Porque, na verdade, o que está se fazendo? Está se aproveitando do momento para acelerar o processo de privatização
né, do ensino, para transformar a educação num serviço e não em um direito, né? Então, essa é uma questão. E a outra questão que eu trago, que na verdade está relacionada com essa, é como é que a gente vai voltar? Porque as pessoas estão acreditando que a gente volta da mesma forma, mas a gente volta com, se voltar, com 35% de alunos, né? Com esquema de rodízio diferenciado entre alunos, não volta todo mundo. Hoje mesmo estava conversando com um amigo sobre essa questão, a gente estava do intervalo, a gente tinha marcado que a criança dizia que ia ser professora de recreio. E aí fala assim, mas professor de recreio, aí ele dá um nome bonito lá porque é recreio. Mas é isso mesmo, o recreio também faz parte do currículo, também faz parte da formação. Então, essas propostas de retorno parcial, na verdade, não vêm a atender uma demanda pedagógica, né? Ou uma preocupação de que a criança não está aprendendo, de que a criança está tendo prejuízos e ela precisa retornar. No meu ponto de vista, uma proposta para quê? Para atender essa pressão social daqueles que enxergam a educação só como um espaço de contenção social, então, para resolver o problema da violência dentro da escola, para resolver o problema da fome dentro da escola, para resolver o problema do abuso que as crianças estão sofrendo dentro da escola. Claro, volto a repetir, a escola é um espaço importante para isso. Mas se a gente não fizer um debate de fundo, ela vai acabar sendo só isso. E ela deixa de cumprir a sua função social, que é o de ensinar, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essas questões aí para a gente, né? E não esquecendo que essa questão do retorno parcial, além de não trazer esse debate, é para atender também a demanda aí do mercado, né? Dos setores privados. Você mesmo comentou que parece que agora é o período de matrícula das particulares. Isso, algumas escolas fazem isso aí. Bom, eu também falo demais, então comenta um pouquinho aí pra gente. Não, tá ótimo. São questões muito espinhosas aqui, que são bem... Tá muito rico, assim, tá bem legal. Você tocou num ponto importantíssimo aqui, Rosana, que, vamos supor, infelizmente, o governo do estado de São Paulo, não só com ele, e é importante que se diga isso, né? O governo federal fez a mesma coisa. Eles politizaram a pandemia. Eles politizaram. A verdade é essa, porque, por exemplo, assim, eles pegaram aqui gigantes também, estão aqui para poder, igual o Salles falou, né, passar a boiada, né? Que quando a gente fala do governo Dória, ele não é diferente do que antes dele, né? Eu acompanho a política aqui, na verdade, há muito tempo, na verdade, a gente pode esquecer de falar, você tem aí 25 anos de PSDB no governo do estado de São Paulo. Então, vamos por assim, quando a gente fala que essa pandemia ela escancarou todas essas mazelas também lá tal, é fruto dessa política, na verdade, de 25 anos aqui do governo do PSDB. Que nem, eles falam muito dessa coisa do retorno, né, dos 35%, de ter psicólogo. Rosana, falando o português bem claro, tem escola que não tem um mínimo de infraestrutura. Um mínimo. Quando eu falo mínimo ali, por exemplo, eu estou falando, por exemplo, de questões higiênicas mesmo, sabe? Da questão de como higienizar ali as mãos, por exemplo. O básico do básico. Se o Estado ele não garantir, por exemplo, ali o básico do kit de higiene já antes da pandemia, agora, então, como é que fica com relação a isso, né? Então, assim, é uma coisa maluca, porque, por exemplo, quando você fala dessa coisa eu não acho, na verdade, Rosana, que a gente está conversando um pouco ali, quando a gente fala que é ideológico, eu sempre falo isso, né? Eu lembro de uma frase do amigo meu que ele fala assim, Rodney, para a gente entender a educação no Brasil, e mais especificamente aqui em São Paulo, a gente tem que entender que, na verdade, que não é, na verdade, uma vontade. Esse sucateamento que o governo ele faz é um projeto. Essa é a grande realidade. Então, vamos supor o seguinte, por que eu estou falando isso? Está na pauta do Dória, e aí é bom que você fale isso até um pouco atrás, se você me permite falar isso aqui. Se você pegar, na verdade, esse projeto, na verdade, ele já começa, na verdade, em 2016, porque é bom falar sobre, eu não quero me alongar para não fugir muito do tema, né? Mas pós 2016, quando o Temer, inclusive, assume depois do golpe de 2016, um dos acordos, inclusive, era isso. Eu lógico que eu não vou dar o nome aqui aos bois, né? Mas você tinha, na verdade, também esse viés também, então, ali,
de educação, você tinha empresa de educação à distância, né, bancando ali o golpe e assim por diante. São Paulo não é diferente também com relação a isso. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui da Central de Mídias. E aí, clássico e categórico. Não é que eu ouvi falar, aconteceu comigo. Então, por exemplo, eu entrei lá, na verdade, eu participava diariamente, a Central de Centro de Mídias. E aí, e é bom que se fala isso, porque antes, na verdade, de estourar a pandemia, não sei se você vai lembrar, o governador do estado de São Paulo aprovou, na calada da madrugada, batendo em professor lá, por exemplo, lá tal, a questão da previdência um pouco antes ali da pandemia também, então ali. Então, não são debates que não estão casados, está junto também, então ali. Porque eu não consigo pensar, não consigo, Rosana, em valorizar a educação sem valorizar o professor. Não consigo pensar isso. E não é só salário. Eu estou falando em termos de dignidade, respeito. Porque vamos supor assim, qual é o discurso que ele faz aqui agora, né? Que eu tenho que aumentar imposto, que eu tenho que privatizar, porque a pandemia, na verdade, acarretou com relação a isso. Não foi a pandemia com relação a isso. Falta de planejamento. Eu tive 25 anos aqui no governo do PSDB, aqui, na verdade. Não deu tempo para ele estruturar aqui as escolas paulistas com relação a isso? Não deu tempo em 25 anos, né? Valorizar professor. Então, como que eu falo em valorizar professor, na verdade, num cenário, na verdade, que vai lá dialogar com ele com relação à Previdência, né? Que ele tomou de assalto a nossa Previdência aqui também, né? E ao mesmo tempo ele fala em valorizar também, então, ali a educação, né? Acaba tendo uma distopia entre o discurso, na verdade, e também ali a prática com relação a isso, né? E aí você toca num ponto importante também, então, aqui, dois pontos, né? Como voltar pós-pandemia, que eu ouço isso, na verdade, o governo faz um debate muito raso com relação a isso. Eu vou citar aqui uma outra história também, então, aqui, aí também se passou comigo, né? De como que, na verdade, nada substitui essa relação professor-aluno. Eu lembro que quando eu tinha 16 para 17 anos, eu estava indo trabalhar, inclusive. Eu até brinco com essa história em sala de aula, né? Eu era um Mac escravo feliz. Aí estava indo latado, indo trampar. Aí meu professor de geografia passou. Falei, você está indo para onde, Jorge? Ah, estou indo, na verdade, trabalhar lá no McDonald's. Na época, 16 anos, molecão. Ou entrei que meu filho acabou de nascer. Aí entrei, fomos trocando ideia lá, e falei assim, meu, o que você vai fazer, na verdade, daqui a 2 anos? Ah, professor, eu vou continuar trabalhando, tal, né? Tipo, o moleque que nasce na periferia, né? Ele sabe disso aí, não tem muita ainda mais, eu acho que assim, não sei se dá para falar espaço para isso, né? O PT, acho que eu reconheço, na verdade, Rosana, vários avanços que teve ali no PT desses 13 anos, inclusive ali do acesso, né? Eu acho que teve um passo importantíssimo ali com todas as críticas que eu tinha na época, que eu ajudei ali, a gente, né, ajudou a construir, por exemplo, ali a questão do ProUni, ali, por exemplo, do acesso, a questão das costas, a gente fazia debate lá em 2002, 2003. Eu acho que, na verdade, até por conta das dificuldades, não estou falando que foi só responsabilidade do PT, mas por conta da responsabilidade da conjuntura de tocar com os pontos estruturais mesmo com relação a isso. Por que eu estou falando isso? Porque, ao mesmo tempo, o Temer, em uma canetada, acabou com tudo. Né? Então, assim, o moleque era da periferia na década de 90, não tinha muita perspectiva, né, de acesso com relação a isso. Isso melhorou um pouco o governo do PT. Né? Aí, comentando com eu falei, professor, eu não vou conseguir passar na universidade pública, que eu não tenho conhecimento, vim numa escola pública e não tenho grana para passar na particular. Né? Eu falei, não, a gente vai sentar todo dia, na verdade, lá tal, para poder, na verdade, estudar. E aí foi a partir daí que eu comecei a me interessar e querer fazer universidade. Né? E, junto a isso, teve um outro cara, esse também foi só pela minha formação, que é o professor Sidney de Filosofia. E eu era um moleque muito revoltado com 16 anos, né? Como todo moleque da periferia. Sempre trabalhava pra caramba, tinha que ajudar em casa e tal. E falou, pô, lê esse cara aqui. Aí comecei a ler e tal. Falei, pô, o cara tá falando pra mim, né? Posso falar o nome dos autores aqui ou não? Posso falar? Aí era o livro. Claro, É. então, Não, tem que falar, fala, ó, indicação, a gente tem que colocar no chat aqui a indicação. Eu tenho 2 livros aqui, eu separei aqui, depois eu quero até falar depois ali, inclusive, para apontar algumas perspectivas aí, mas aqui vai para o finalzinho e coloco. Mas foi a vida e obra do Marx, com 16 anos. Aí comecei a ler assim, então, falei, mano, esse cara aqui tá falando a minha linguagem. É isso mesmo, tem dinheiro, tá trampando lá tal. E eu devorei o livro. Em uma semana fui lá, tal, lá. Aí, professor, quero mais. Aí fui me interessando pela coisa. Então, eu fazia o seguinte, que o movimento estudantil junto com a escola, né, me salvou de várias coisas. Quem nasce na periferia sabe disso aí. Por que eu estou falando de tudo isso daí?
de novo, não é só uma questão conteudista ali da coisa. Essa relação ali, por exemplo, é discutir o projeto pedagógico da escola. Como é que, na verdade, acho que é um ponto importante que eu não vejo ninguém discutir. Ele fala em 35% de voltar ali e tal. Ok. E aquela galera que vai ficar aqui em casa, vai ficar revezando? Então, eu vou ter que dar aula online e eu vou ter que também dar aula presencial também, então, ali. Como é que fica essa questão? Eu não vejo o governo dando uma proposta concreta com relação a isso, né? E Aumenta outra, ainda mais a desigualdade, realmente, né? o que eu vivenciei aqui agora, Rosana, durante a pandemia, com relação ao EAD, esse tal de algo do gênero assim e tal, e eu vou falar uma coisa para você: o professorado paulista está de parabéns. Por que de parabéns? O esforço que eu vi, na verdade, cada professor fazer, eu estou falando uma coisa bem simples, assim, tipo, de deixar e-mail disponível para o pai de aluno, o WhatsApp disponível, mesmo sendo contrário, porque assim, porque aqui isso é a sua intimidade, a vida pessoal, porque daí o cara acha que é professor 24 horas, né? Mas por que isso aqui? Porque ele queria garantir não só as Pode notas. atrapalhar, mas só mais uma prova de que a precarização do trabalho, né? Exatamente. Eu trabalho 3 vezes mais. Quando ele fala essa coisa ali do conteúdo, eu sempre deixei muito claro para meus alunos. Eu falei assim, olha, a minha preocupação aqui agora é vocês se sentirem acolhidos. Então, eu estou mandando atividade para vocês semanalmente, corrigindo. Eu cheguei a dar aula pública para a molecada lá, tá, para ter acesso, porque isso foi outra coisa. Alguns alunos, eu comecei a falar e me perdi aqui, mas o que eu estou querendo dizer? Eu cheguei a entrar no centro de mídias e eu questionei algumas práticas lá, eu fui bloqueado no centro de mídias, então eu não podia falar. Aí que eu tive que fazer, na verdade, comecei a dar aula pública, e aí teve outra questão. Teve alguns alunos que não conseguiram acessar o centro de mídias, né? Ou por dificuldade, ou por número de N motivos. Aí qual foi a minha solução? Comecei a fazer o quê? A dar aula pública. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Os professores fizeram de tudo para garantir, na verdade, o acesso aos jovens, tudo. Desde o WhatsApp, de e-mail, sabe? Por quê? Porque gosta, porque está ali para poder, na verdade, a vida dos alunos. Não tem isso não é exagero, Rosana. Não tem um professor que eu conheça aqui, na verdade, que não gosta do que faz, de dar aula. A grande questão é a precariedade ou como é tratado o professor do estado de São Paulo. Não posso falar aqui, para de outros estados, né? Mas com relação a isso aqui, né? E aí, para fechar mesmo, essa coisa do público e do privado, né? E volto de novo na mesma discussão. A quem interessa votar aqui agora? Porque, por exemplo, a gente, na verdade, ficou aí desde, eu lembro, do dia 19 de março, né? A semana do dia 19, até agora. Foram aí, março, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses. Primeiro, que é um cenário completamente diferente do começo das aulas. Segundo, eu vou até pensando, na pior das hipóteses, pensando no conteúdo, eu vou conseguir recuperar isso em 2 meses, até o final do ano? Então, assim, eu não vejo um outro motivo que não seja o quê? A pressão dos colégios particulares, né? Para que seja uma reabertura para esse retorno com relação nesse sentido, pensando nessa coisa da matrícula ali, por exemplo. E aí, como eu vou falar, eu não vou crucificar aqui, por exemplo, o dono do colégio particular, não é isso, né? Mas que o governo deveria ter feito? Ele elaborado um plano, na verdade, né? Ou para subsidiar esses colégios particulares. O que demonstra ali as pesquisas e as experiências? Os países que fizeram esse tipo de atitude, que fizeram o Estado... Quando eu falo do Estado revelador, e essa pandemia ela serviu para isso, Rosana, para mim, enquanto eu estou fazendo uma análise mais marxista, né? O papel ali do Estado. Essa pandemia demonstrou o quê? Os estados que demonstraram uma intervenção, na verdade, do Estado na economia e na qualidade de vida das pessoas foram aquelas que deram certo. Isso que eu falei da Nova Zelândia, da Itália, por exemplo, da França, né? E subsidiaram, né? Então, não é aqui o debate, mas teve aqui um governo que tinha uma proposta do governo federal de R$ 200. E se não é a oposição aumentar para 600, né? Porque daí ele vê ali a contraposta. Aí ele fala que é dele ali o mérito, não é dele. Então, todos os países fizeram o quê? Primeiro, se preocuparam em salvar vidas. Porque salvar vidas, obviamente, vai salvar a economia. Eu não consigo salvar a economia, por exemplo, sem vida, com gente que morreu. As pessoas não são descartáveis. A gente viu recentemente ali estarrecido, e acho que a gente vai ter. Eu não gosto somente de apontar o problema, eu gosto de apontar muita solução também, viu, Rosana? Porque esse dia estava lendo um artigo do Noam Chomsky, ele fala isso. Ele fala que o mundo, com todos os problemas que tem hoje, ele está em disputa.
né? Você pega, por exemplo, ali, você tem, na verdade, uma crise do sistema capitalista, né? Você tem de um lado ali, e se a gente pegar a parte da história, sempre aconteceu isso, né? A Primeira Guerra Mundial, quando você conta disso aí, a Segunda Guerra Mundial, então, toda vez que tem uma crise no capitalismo, você tem a ascensão do fascismo, do nazifascismo. Então, setores do campo progressista vai ter que apontar o caminho, né? Então, assim, qual que deveria ser o caminho nesse caso específico aqui tal? Você subsidiar, como os outros países fizeram também, então, ali, né? E não jogar a responsabilidade, na verdade, para as famílias, como, na verdade, tem sido feito pelo governo. Ótimo. Vou entrar aqui nos comentários. Tem bastante gente aqui, ó. Vamos lá desde o início. A Silvana, que eu já falei, Eliane, Ícaro, Mariana Alves, Carlos Eduardo, a Marli, o João. A Marli traz uma questão aqui, né? Ela pergunta se dá para a gente quantificar o perigo dessa volta parcial nas escolas estaduais e o risco que essa volta, mesmo que parcial, pode trazer para os funcionários e professores, né? Mas a Marli, logo em seguida, e na verdade aqui o último comentário, esse artigo da Folha que o João Ricardo, diretor de escola aqui, João Ricardo, lá de Carapicuíba, traz esses dados, né? Eu não consigo dizer agora com precisão, não sei, Rodney, se você sabe dizer esses números com precisão, mas eu sei que esse artigo aqui traz esses dados com precisão, de quantas pessoas mais os estudantes podem infectar, podem levar nas famílias, né? Eu vi também um estudo sorológico que a Prefeitura de São Paulo realizou, né? Porque o Estado autorizou esse retorno parcial, né, para as cidades que estivessem há pelo menos 28 dias na fase amarela, poderiam, né, ter essa opção de retornar. Dá a prerrogativa para as escolas do Estado, que isso tem que ser uma decisão entre a direção da escola e o conselho de escola, né? Mas a Prefeitura aqui de São Paulo, só informando, a partir desse estudo sorológico, decidiu por não reabrir, mesmo que de forma parcial, as escolas municipais e não autorizando também as escolas da rede particular da cidade de São Paulo, né? Então, assim, porque o estudo demonstrou bastante preocupação. O prefeito chegou a comentar que, além das crianças serem um vetor potente de transmissão para os professores e para os funcionários, eles chegaram a uma conclusão também, o estudo demonstrou o seguinte, que essas crianças moram com as pessoas mais velhas, tem até o número, né? Parece que a cada 5 crianças, 3 divide casa com pai, mãe, avô, né? Ou pessoas com mais de 60 anos, né? Que não seja avô. Então, por conta desse estudo, a capital de São Paulo tomou a decisão de não retornar nem de forma parcial, né? Depois, tô pegando aqui as questões, tá? Tem aqui o Júlio César, o Alexandre Prestes, a Amanda Guerra, a Egli Sanches, Ricardo Alves, a dizer que a minha família está presente aí. O Roberto Zangrando, ele traz uma questão que eu acho que é importante. Então, pois tem bastante gente aqui, o João Ricardo já falei, o Carlos Eduardo, Carlão, né? O Diego. Mas eu vou pegar aqui a questão do Roberto, não sei se o Roberto está por aí ainda, que eu acho que é uma questão importante. Ele diz assim, ó, o acesso restrito e gratuito da internet vai ter que fazer parte das discussões das propostas dos candidatos, né? Porque a gente está em ano eleitoral, né? Assim como ser pauta presente dos movimentos sociais. A internet é uma ferramenta de inclusão, a impossibilidade de acesso acentua ainda mais as desigualdades. Eu acho uma questão bem interessante do Roberto, que acho que a gente podia refletir um pouco aqui a partir dela. Porque muitas vezes, quando a gente faz esse debate, né, estou fazendo muito esse debate de que, olha, eu sou contra o retorno às aulas, as aulas presenciais, eu acho que isso precisa sempre ser firmado, né? Porque nós estamos em contato com os estudantes, daqueles que conseguem, que podem acessar. Claro que isso traz um outro debate para a gente, porque a gente vai acessar, por que alguns acessam, conseguem ter o êxito. Estou dizendo de acesso, de ter o retorno para o professor, né? Porque acessar, vocês podem acessar de N maneira. Eu estou dizendo do que tem o retorno com o professor. Aí envolve a questão da família. Por que essa família consegue acompanhar, outra família não consegue acompanhar? Que é outra discussão que vai trazer para a gente vários fatores da desigualdade, né? Mas eu queria pegar essa questão
da internet que a Silvia está aqui, Silvia Colonna. Boa noite, Silvia. Voltando aqui para não tirar o foco, essa questão da internet. Como eu me coloco sempre, Rodney, eu sou contra, não é para retornar, as condições sanitárias não permitem isso, a pandemia não está controlada, né? A ciência vem mostrando que não é possível, a gente precisa preservar a vida. Mas eu coloco sempre o seguinte, que a discussão do retorno, ela não pode ser centrada na questão da saúde. Claro que ela é a condição fundamental. É evidente, eu não estou assim, não estou discutindo isso, eu estou discutindo o seguinte, enquanto nós estamos discutindo, porque eu não sou da área da saúde, eu não sou especialista, nós temos que confiar na ciência, né? Eu sou uma professora pedagoga que está na sala de aula, eu entendo de educação, eu entendo de ensinar, eu entendo dessas relações, né? Então, quando eu digo que, assim, a discussão, a pauta do retorno não, precisa ser dos profissionais da educação. Nós estamos perdendo esse tempo. Enquanto a gente não se posiciona, enquanto a gente não se coloca, e se posicionar e se colocar partindo das questões pedagógicas, esses gerentes da educação vão aproveitar, como você disse, para passar a boiada mesmo, para implementar um projeto de educação que enxerga a educação como mercadoria, né? E aí, pegando a questão do professor aqui, do Roberto, essa questão da internet e das tecnologias, né? Porque muitas vezes quando a gente coloca, não é para voltar, porque as crianças não vão ter contato, não vão ter relações, isso não é importante. Quando a gente coloca o ensino à distância não funciona, muitas pessoas acham que nós somos contra o uso das tecnologias no processo educativo, né? E muito pelo contrário. O problema é o seguinte, essa lógica do mercado, ela coloca o quê? Ela que faz, que cria essa dicotomia entre quem defende uma educação plena, uma educação integral, uma educação humanista, com quem defende uma educação para o mercado, né? Uma educação para treinar, para criar mão de obra pro mercado de trabalho, né? Então, assim, nós defendemos sim o uso da tecnologia, é importante. E quando ele traz essa questão da internet, é isso, assim, o acesso à pandemia revelou o quanto é desigual o acesso à internet, né? O quanto a gente precisa resolver isso, porque, assim, nada adianta, demonstrou a grande falácia do ensino à distância, né? Porque, assim, o ensino à distância, ele é para poucos. Quem realmente pode realizar um ensino à distância? Quem tem acesso a uma internet de banda larga, né? Para quem tem possibilidade, a gente sabe que esses serviços são caros na nossa sociedade hoje. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho, sim, concordo com o professor, nós precisamos defender o acesso universal à internet, o acesso gratuito universal à internet, né? Eu conversando, a gente lê muita coisa, conversa com muita gente, eu não lembro exatamente com quem, mas a pessoa levantava o seguinte, que o acesso à internet, ele precisa ser visto, a partir da pandemia, como um direito humano, que a pandemia vem mostrando para a gente que aqueles que não têm acesso à internet, na verdade está sendo negado para ele o acesso à humanização, porque hoje, como é que a gente fala, né, em ensino, como é que a gente fala em comunicação, como é que a gente fala de diversas questões sem o acesso à internet, né? Então, acho que era importante a gente pontuar isso, que assim, essa dicotomia que se coloca entre aqueles que defendem uma educação humanística, aqueles que defendem que a educação se dá nas relações, nas interações, e aqueles que defendem o uso das tecnologias, ela não existe. Nós defendemos também, né? Agora, nós achamos o quê? Que as pessoas, né? Os jovens, os adolescentes, eles precisam ter um acesso universal à internet. A gente precisa entender. O Helder falava isso na nossa última conversa, né? Ensinar tecnologia não é ensinar a mexer no Word, ensinar a acessar uma rede social. Você precisa. Eu não sou dessa área, né? Eu costumo dizer que eu não consigo ter opinião sobre tudo. Mas é preciso entender como é que funciona tudo isso, né? Então, deixar claro que não existe essa dicotomia,
né, entre aqueles que defendem a educação integral a partir das relações e o uso das tecnologias. Só que essas tecnologias elas precisam estar a serviço da formação do cidadão pleno e não ao treinamento, né, para o mero treinamento para o mercado de trabalho. Se você quiser comentar um pouco essas questões aí, Rodney, a gente está com 1 hora, eu acho que a gente pode, assim, mais 10 minutinhos, tá? Se você quiser comentar essa questão, e aí a gente já vai fechando. Tá bom, então, perfeito. Não, eu acho que o Roberto Zangrano, né? É. Só antes de você falar, o Helder deu os dados aqui que a Marli pediu, tá? 82% das escolas estaduais não tem mais do que 2 banheiros. 8 milhões ficarão expostos ao vírus. 99% não tem enfermaria. 48% sem banheiros com acessibilidade. 93% das turmas teriam que ser adequadas para 1,5 metro de distância. E 11% não tem pátio, porque a gente precisaria ter o pátio, né, para fazer esse distanciamento na hora dos intervalos, por exemplo, e 13% não tem quadra. Como fazer distanciamento nessa situação? Mas vamos lá, vamos só, assim, voltar essa questão da internet, porque a gente já está com 1 hora. Tá, rapidinho então aqui. Mas antes de falar disso aí, só um adendo aí na pesquisa, é importante a gente falar, que cai naquilo que falou de estrutura. O governo, na verdade, em 25 anos, não construiu uma estrutura básica de escola, né? E vou falar mais. A gente teve um problema também aqui no Brasil como um todo, teve muita gente que não respeitou, inclusive, nem o isolamento. Como é que eu vou fazer uma criança de 8, 10, 12, 14 anos respeitar, não se abraçar, não vir conversar lá tal, usar máscara o tempo inteiro, né? Então, não é, como você falou, não é simplesmente pegar e voltar, né? E um dado importante também, então, aqui, que acho que eu falei isso no começo, né? De 10, na verdade, crianças, 6, na verdade, não apresentaram sintomas, que a gente chama de assintomáticas, né? Então, também esse é um outro problema também, então, ali. Então, se a gente, na verdade, começa a pensar que tem falta de infraestrutura em termos de população mesmo, né? Pessoas que dividem casas com 6, 7, 8 pessoas, que é a verdade, grande parte dos brasileiros hoje, começa a quase que triplicar o número de infectados. E uma coisa importante, há 2 semanas atrás, se eu não me engano, o IBGE fez uma pesquisa e apontou que o Brasil, em termos de testagem, só testou 6% da capacidade. Ou seja, a gente está muito abaixo, né, de número de testagem, que é aquilo que é recomendado pela OMS. Então, esses números que estão aparecendo aqui agora pode ser maior ali, inclusive de casos, né? Mas bacana o Roberto ter falado isso pelo seguinte, ó, eu tive porque a gente vai ficar no debate assim, mas será que é possível fazer isso? Será que é ou não é? Primeiro que a pandemia mostrou que é possível. O que falta é boa vontade política poder concretizar. Eu tive uma experiência, Rosana, que eu fui para o Uruguai em 2016, e lá você tinha internet grátis em Praça Pública. Cada vez que você fosse, na verdade, lá na Praça Pública, você tinha acesso ali à internet. E é isso que você falou. Quando eu falo de acesso à internet, na verdade, também estão ali, estou falando o quê? De ter acesso à informação, a conteúdo. Faz parte também da minha formação também, então, ali também, enquanto indivíduo, enquanto professor também, então, ali. E essa pandemia deixou isso muito claro. Então, essa pergunta do Roberto é muito importante por conta disso daí, porque ela casa com isso, né? O que falta, na verdade, não é que não falta dinheiro, falta estrutura, não é isso. Falta vontade política. Alguns países já têm isso, né? Como eu acabei de falar aqui, o exemplo vizinho nosso, que na verdade é o Uruguai, né? E a contra-resposta, né? O contra-argumento vai falar o seguinte, mas o Uruguai é muito pequeno, assim por diante. Como é que, na verdade, a gente pega São Paulo, que é o estado mais rico do país, e tem problemas de infraestrutura, na verdade, ao longo desses 25 anos, por exemplo, também estão ali, né? Então, faltou isso sim, tem que ser apontado com relação a isso também, né? Falta de vontade política, e eu acho que fica o desafio, e aí pegando um pouco ali das eleições municipais, eu acho que vários coisas já vai ter que começar a abordar isso daí, porque, primeiro, você tem um problema hoje que as eleições vão ser iguais às anteriores, grande parte das propagandas hoje, ela é feita através da internet, né? E aí, como é que você chega ao seu eleito? Ele vai ter que pensar isso que eu estou querendo dizer. Porque, vamos supor assim, como é que eu faço chegar até o eleitorado com relação a isso, né? Então, assim, grande parte das plataformas hoje, dos debates, elas se dão, por exemplo, por conferências, por reuniões virtuais, né? E eu preciso da internet para possibilitar isso aí.
Então, a pandemia, outro lado da pandemia, ela também escancarou essa necessidade urgente, na verdade, de se pensar uma internet o quê? Gratuita, universal, de qualidade para todos, né? E que isso não é nenhum favor do governo, é uma obrigação, né? No sentido do quê? De você querer o quê? Atuar na formação do cidadão. Boa! Olha, a gente já está com 1 hora. Eu vou tentar colocar aqui algumas questões para a gente fechar. Aí eu passo para você, tá? Aqui entrou mais o Evaldo Vilas Boas, está dizendo que o retorno é expor os profissionais aos riscos da contaminação. Isso é uma irresponsabilidade do poder público. É separado. Maca e B. Rodney, força, meu amigo. Tenha força aí. O Júlio César está dizendo aqui que o nome disso é covidicídio, né? Porque que a gente não pode deixar isso avançar sem vacina, sem aulas presenciais. Então, vou pegar aqui o comentário do Júlio, que eu acredito que seja isso mesmo. Sem condições sanitárias, não tem por que voltar, né? Eu acho que assim, a gente não deveria estar discutindo isso, né? A possibilidade de retorno num cenário em que a gente sabe que nós não temos condições. Primeiro porque essa pandemia não está controlada, né? Quando fala que está controlada, me assusta, porque se controla tudo bem, a gente tem mais de 1.000 mortes por dia, a gente se acostumou, né? Então, isso não pode, né? Como dizia o Abujan, a gente se acostuma, mas a gente não devia. E eu acho que nós que estamos aqui, nós estamos aqui por isso, porque a gente até pode ser que a gente esteja se acostumando, mas a gente está aqui insistindo para não deixar que isso aconteça, né? E aí eu vou pegar aqui isso que o Júlio fala, que olha, sem vacina não volta. O que eu acho, Júlio? O que eu acho? Eu penso o seguinte, me incomoda muito a gente ter que gastar tempo, não vou colocar perder tempo, gastar tempo tendo que explicar o que deveria ser o óbvio. Não existe condições, é isso que a matéria aqui da Folha de São Paulo apresenta, que o Helder colocou aqui para gente. E eu não vou colocar em números, mas a gente sabe, as nossas escolas não têm banheiros apropriados para isso, as nossas escolas não têm espaço físico para isso, nós temos salas de aula, como é que a gente retorna? A sala de aula, assim, eu sei que no estado eu tenho relatos de que tem sala de aula com 40, 45 alunos, e isso que você falou, né, Roger, porque a gente está há 25 anos sem investir em educação, sem criar um aparelho, uma unidade educativa, né? Essa questão das salas de aulas cheias, ela não é só um problema não é um problema de demanda, é um problema que não tem vontade política, né, de estar construindo um outro caminho, porque não é essa a lógica, né, não se faz educação no país e no estado de São Paulo hoje a partir de uma lógica que atenda a todos, né. Então, assim, para deixar claro, nós somos contra o retorno das aulas presenciais. Nós somos contra o retorno, mesmo que parcial, das atividades nas escolas, porque isso é uma ação irresponsável, um atentado à vida, né? Isso é ponto, né? Nós somos contra. Agora, o que nós achamos é que a gente tem que discutir aqui o retorno, né? Porque, assim, um dia nós vamos ter que voltar. Acredito, espero que a gente possa voltar. Só que nós sabemos também que esse retorno não vai poder acontecer de qualquer forma, né? Não é assim, ter a vacina não vai ser de um dia para o outro que nós vamos resolver o problema. Vai levar um tempo para a gente conseguir imunizar toda a população, né? Nós sabemos que, assim, vai ter ainda toda essa discussão de quem vai ser vacinado primeiro, quem não vai ser vacinado, né? Nós sabemos, assim, você citou bastante as experiências de outros países, mesmo quem retornou de máscara, retornou com uma série de protocolos de saúde. Então, assim, pode ser que a gente tenha que voltar dessa forma também. Então, quando retornar, como é que a gente vai garantir o direito à educação? Tá? O que eu penso, Rodney? Eu acho que, primeiro, garantir as condições sanitárias. Ponto. Segundo, nós precisamos começar a discutir aqui o currículo. Nós estamos há praticamente 6 meses sem aulas presenciais.
né? Então, assim, como vai ser esse currículo? Eu acredito que a gente precisa pensar um currículo emergencial. Então, o que me angustia muito é o seguinte: enquanto a gente perde tempo, né? Perde tempo, mas o jogo desses gerentes da educação é esse. Vamos ficar aqui fazendo essa discussão maniqueísta do volta ou não volta, e a gente tira o foco do que a gente vai ofertar quando a gente voltar. Eu não vi ninguém ainda parado para discutir um currículo emergencial. São 6 meses sem aula. Eu não posso voltar da onde eu parei. Eu não posso dar o ano letivo de 2020 como concluído em dezembro, nem em fevereiro, como muitos estão dizendo. Então, acho que a gente precisa discutir o seguinte: é necessário um currículo emergencial. Aquilo que eu falei no início, conteúdos se recuperam sim, mas é necessário ter um planejamento para recuperar esse conteúdo. Eu não posso achar que, assim, retornei para a escola, eu recuperei esse conteúdo. Dou uma apostila, um calhamaço formulado por os grandes conglomerados aí econômicos, né, da educação, e está resolvido o problema. Não, eu quero saber o seguinte: qual que é o currículo emergencial que nós vamos criar? Você falou muito das experiências internacionais. O Chile montou um currículo emergencial de 2 anos, né? Eu acho que a gente precisa pensar. Vamos trazer os educadores para fazer essa discussão. Acho que a gente precisa discutir essa questão, a possibilidade de ciclos, porque, como eu disse, a gente não pode admitir que o ano letivo se encerre em dezembro ou que seja fevereiro de 2021, né? Então, assim, é preciso pensar os ciclos de aprendizagem. Vamos criar aí 2021, vamos criar um ciclo, 2020, 21 e 22, é um único ciclo, né, com esse currículo emergencial, e mesmo assim a gente declara o seguinte: nós estamos dessa forma minimizando os efeitos. É provável que no futuro a gente tenha uma geração que sofreu impactos, uma geração que foi formada de uma forma diferente, né? Mas precisamos pensar isso. Então, eu acho que nós precisamos tomar a pauta do retorno das aulas presenciais para os educadores e para os profissionais de educação. Porque enquanto a gente não se apropriar dessa pauta, o debate vai ficar, esse debate maniqueísta, dirigido por esses burocratas da educação, estão aproveitando o momento pandêmico para o quê? Para privatizar a educação e diversos outros setores. A gente vê isso com o PL aí que o Dória mandou para a Assembleia Legislativa, mas assim, enquanto nós não nos apropriarmos dessa pauta, a gente vai ficar nesse debate do volta ou não volta, e sabemos que por conta só das questões estruturais e sanitárias, e nós sabemos que a resolução das questões estruturais e sanitárias é de médio a longo prazo, e é preciso ter vontade política e pressão também para que a gente resolva. Então, a gente está chegando a 1h15 quase para a gente fechar. Vou deixar você falar. Só um pouquinho aqui antes, o Ricardo Moreira, que é professor lá na EMF José do Patrocínio, conheço bem, está dizendo aqui, ó: não podemos esquecer que em novembro as escolas serão usadas para as eleições. Mais exposição de um público imenso no espaço escolar. Provavelmente a Justiça Eleitoral dará mais garantias sanitárias que a rede de ensino, ou não. Então, se você puder comentar, estou lendo aqui porque você não tem acesso, né? Sandra Maciel, boa noite. Muito oportuna essa fala, é importante para conscientizar as pessoas. Precisamos de engajamento dos jovens nesse sentido. Afinal, é a vida deles que está em jogo. Os meus filhos não voltarão antes da vacina. Rodney, se você puder fazer uma apanhada aí, a gente encerrando. Muita coisa, vou tentar ser bem rápido aqui, já é a consideração finais já, né? Que eu também está finalmente aqui também. É uma pena que não dá para falar muito, mas acho que, eu esqueci o nome do rapaz que acabou de falar aí, com relação às eleições. Tem mais esse adendo ainda, né? Mais esse adendo. É aquilo que eu falei, Rosane, eu acho que essa pandemia, ela mostrou, escancarou problemas, não dá para fazer mais, a verdade é o seguinte, não dá mais para fazer do faz de conta. Faz de conta que eu penso em educação, por exemplo, faz de conta que eu invisto em infraestrutura, em saneamento básico, não dá mais. Se a gente, na verdade, quer, de fato, eu sempre falo para os alunos, o Brasil tem um potencial gigantesco, né? O que, infelizmente, acaba acontecendo, e que acabou acontecendo também com essa pandemia, é a politização, na verdade, dessas questões que são tão importantes, e, no limite, a corda sempre estoura do lado mais fraco, né? Do lado do trabalhador. E é isso que é muito fato, né? Por exemplo, também, então, você conhece muita gente, o Rodney,
eu queria ficar em casa, porque eu tô com muito medo, porque eu tenho pai, tenho mãe e tudo mais, tal. 70 anos. Só que eu preciso sair para trabalhar. Sair de máscara, com gel, lá. Então, assim, aquele cara que teve que se arriscar. Amigos meus da área da saúde, por exemplo, que teve que se arriscar, por exemplo, também lá tal, né? Então, assim, não dá para fazer mais de conta, né? Ou a gente começa a pensar em outro projeto de país, ou a gente vai alargar, a gente vai também carregar isso durante vários anos, como você pode ir em frente, de maneira séria, essa questão da pandemia. Para finalizar, eu só vou deixar como indicação aqui, eu gosto muito do Mesaros, é um cara que eu estudo, né? Se você me permite, eu falei Sim. aquele Educação para o Capital, tem esse outro livro aqui, que é A Crise Estrutural do Capital, esperemos que está aqui, e um outro, que é também muito importante, que é esse daqui, ó, Atualidade Histórica e Ofensiva Socialista. Não basta somente criticar, a gente tem que ser propositivo e apontar o caminho. Então, o Roger, tá difícil, tá muito difícil. Só que é o mundo que está em disputa. E cabe a gente disputar esse mundo aqui, na verdade, e apontar um caminho melhor lá na frente. É isso. Ótimo. Gente, eu queria avisar que a live está disponível. Quem não conseguiu assistir ela desde o início, vai estar disponível no canal do PCdoB, no YouTube. Acredito que no meu perfil do Facebook também fica lá. Quem não assistiu tudo pode acessar e assistir no todo. E eu penso que é isso, né? Vou reforçar aqui. Esse projeto nosso aqui do Grabois Debate, e com esse canal da educação, porque o Grabois Debate ele vai trazer diversas questões. Semana passada discutiu essa questão do audiovisual, da cultura, comandada aí pelo Helder. Vão trazer diversas questões que eu acho que são fundamentais para a gente discutir. Então, são sempre temas desse guarda-chuva aí, da pandemia, a desigualdade, a democracia, como é que a gente garante a democracia, como é que a gente caminha. Acho que isso que você fala é muito importante, né, Roger? Não basta a gente apontar os problemas, a gente precisa apontar caminhos. Então, o intuito desse nosso projeto aqui é justamente esse. Como é que a gente consegue analisar os problemas, né, entender a raiz, né, as raízes desses problemas, para a gente poder propor alternativas, né? No caso, então, aqui do que a gente vem enfrentando com a educação por conta da pandemia, eu acho que a gente deveria, sim, eu quero reforçar aqui, nós somos a favor, sim, da suspensão das aulas, somos contrário ao retorno, mesmo que parcial, das aulas, né? Acreditamos que essa proposta de retorno, mesmo que parcial, nossa, acho que o Rodney caiu. Então, para encerrar, gente, essa proposta de retorno, mesmo que parcial, não atende às reais necessidades dos trabalhadores, não atende às reais necessidades dos nossos estudantes, então é preciso a gente denunciar, e nós estamos propondo aqui que a gente faça esse debate da necessidade de um currículo emergencial, da necessidade da gente discutir um ciclo desse ano letivo, que a gente trabalhe 2020, 2021 e quem sabe 2022 como um único ciclo, né, para a gente entender que educação vai para além do espaço físico da escola, para que a gente, para receber essas crianças, para permitir que a economia gire, né? Educação vai além do treinamento, vai além de um serviço que estão dizendo que ofertam para nós. Então, nós queremos estar fazendo essa discussão, né, de como garantir uma educação emancipadora, uma educação integral, uma educação libertadora, né, que faça que a gente compreenda as raízes dessa desigualdade para que a gente possa superá-las. Então, muito obrigada a todas. Dizer que eu fico muito contente com esse nosso debate, a participação de vocês, agradecer todo mundo, todos, né? Agradecer a todos que estiveram aqui. Dizer que a gente está aberto a sugestões, quem quiser me procurar lá no Facebook, na página do PCdoB, colocar sugestões para que a gente possa vir participar dessas discussões, dos estudos que a gente faz, para que a gente possa buscar alternativas. Então, boa noite a todos. O Roger, acho que teve um problema de conexão. Agradecer aqui pela parte dele. Acredito que ele também tenha ficado muito satisfeito com o nosso debate. É isso, gente. Boa noite.